Olá, professores. Eu sou a professora Elisângela, PCNP dos anos iniciais, e eu estou com vocês em mais uma formação de professores da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Os objetivos dessa formação é apresentar o resultado da pesquisa sobre temas de formação, descrever sobre a avaliação escolar, discorrer a avaliação rubrica para os anos iniciais e sugerir modelo de avaliação rubrica. No dia 30/6, vocês participaram da nossa formação de prática interdisciplinar, onde vocês preencheram o formulário. E dentro desse formulário tínhamos a questão 5, que perguntava qual tema você gostaria que fosse abordado na próxima formação DE. Então, em primeiro lugar, com 47,7, ficou a avaliação para atividades não presenciais. Em segundo lugar, com 43,7, metodologias ativas para os anos iniciais. Em terceiro lugar, com 32,9, como utilizar o Classroom. Quarto lugar, com 21,9%, orientações do guia Ler e Escrever. Então, a partir dessa pesquisa, nós organizamos essa avaliação escolar. Eu vou chamar de avaliação escolar, mas é uma avaliação para atividades não presenciais. Para iniciar essa nossa formação, eu vou pedir para vocês colocarem aí no celular para captar o QR Code, tá? Pode ser direto, tem celular que tem acesso direto na câmera. Se não, vocês terão que baixar o aplicativo da Play Store QR Code para vocês estarem participando dessa nossa avaliação. Na realidade, é um programa chamado Slido, no qual vocês vão participar em tempo real. Enquanto vocês estiverem assistindo e respondendo, eu terei acesso para ver como é que está se organizando. E na próxima formação eu mostro para vocês como ficou essa parte. Então, para a gente entender um pouco sobre definição de avaliação, a Hilda Tava, ela traz aqui uma fala que diz assim: a educação é um processo que visa modificar a conduta dos estudantes. Essas mudanças constituem os objetivos da educação. A avaliação é o processo para determinar em que consistem essas mudanças e estimá-las com relação aos valores representados nos objetivos, para descobrir se atinge objetivos da educação. É parte integrante da elaboração do currículo, que começa com o interesse pelos objetivos e termina quando se estabelece se esses foram alcançados. Então, pensando nesse período que nós estamos de aulas remotas, nós temos lá o currículo das habilidades prioritárias. Então, a partir desse currículo, você vai direcionar o seu trabalho durante o bimestre para poder chegar a esse objetivo, para ver se esse objetivo ele foi alcançado. Então, vamos pensar em avaliação dentro deste olhar, de um olhar de alcançar um determinado objetivo, mas também dando qualidade à aprendizagem. Etapas da avaliação. Então, para poder definir as etapas da avaliação, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma definição dos objetivos, que é aquilo que eu falei, que nós precisamos ver dentro das habilidades prioritárias o que a gente vai estar organizando. Então, a partir daí, eu vou ter os resultados que se deseja obter com o processo de ensino. Depois disso, seleção dos procedimentos de avaliação. Então, diante da grande variedade de meios disponíveis para avaliar, há necessidade de selecionar os mais adequados, tendo em vista os objetivos que se pretende avaliar.
Então, vamos pensar, nesse momento que nós estamos de avaliação de atividades não presenciais, quais são as ferramentas, o que que eu vou utilizar para poder compor essa avaliação? Quais são os procedimentos? E a partir desses procedimentos, eu tenho a questão do julgamento. Então, nós vamos apreciar a desejabilidade do resultado obtido. Então, eu tenho ali, no primeiro momento, uma habilidade prioritária, que eu vou selecionar os procedimentos para tentar chegar nesse resultado da aprendizagem para o aluno. Agora, nós vamos falar um pouco das funções da avaliação. O que é as funções da avaliação? Aqui também já deixo no lado esquerdo da tela aqui o QR Code para vocês poderem também já participar e dizer o que é avaliação para vocês, tá? Então, avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Neste momento, nós temos que pensar qual é a avaliação que eu estou utilizando. É a diagnóstica? É a formativa ou é a somativa? Então, vai lá e responde para nós. Lembrando que a qualquer momento vocês podem parar o vídeo para poder estar fazendo essa participação aí pelo QR Code. Vamos falar um pouco sobre avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica, ela pretende examinar, fornecendo uma informação prévia acerca dos aspectos enfocados. Ferreira, ele destaca que a avaliação pode ser utilizada para conhecer o aluno, sua bagagem cognitiva e suas habilidades. Identificar possíveis dificuldades de aprendizagem. Verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, identificando causas de não aprendizagem. Caracterizar o aluno quanto a interesses ou necessidades. E planejar o trabalho. Nós, nos anos iniciais, sempre utilizamos a sondagem como uma avaliação diagnóstica. Por quê? É o momento que nós vamos ver se a criança ela já chegou na avaliação, na alfabetização. E a alfabetização, ela tanto é escrita quanto leitura. Então, lá você tem o campo semântico, tem as palavras, e a criança vai escrever e vai ler. E a partir desse momento você vai saber como que está essa leitura, se ela é global, se ela é silabada, se essa criança ela é silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético ou já está no alfabético. E o que que eu preciso fazer? Como que eu tenho que replanejar o meu trabalho para alcançar um objetivo? Então, essa é a avaliação diagnóstica. Tudo bem? Avaliação formativa. Então, é centrada no papel principal da escola, a formação integral dos estudantes, a visão geral da avaliação formativa. A análise das propostas pedagógicas ocorrerá em todo o processo, orientando e informando os professores sobre os efeitos de sua intervenção pedagógica e os estudantes sobre as suas aprendizagens. Possibilita a articulação entre os movimentos de ação e reflexão acerca da prática pedagógica. A avaliação formativa se caracteriza como aquela que se busca manter o princípio básico da educação, isto é, ensinar. Então, eu tenho que pensar que essa avaliação ela vai dar um norte, né, para o professor como está sendo o ensino. Então, ele vai promover a qualidade. Ainda no que se refere à avaliação formativa, ela está bastante relacionada à avaliação diagnóstica, e pois ela propõe o uso do feedback, que é o diagnóstico que o diagnóstico pode dar,
mas, ao mesmo tempo, contempla o uso de recursos para que os déficits identificados sejam superados e a aprendizagem seja efetivada. Não se trata de aumentar a nota dos educandos, mas de ampliar a sua aprendizagem e, de fato, o tipo de avaliação que visa transformar a prática educativa. Uma avaliação formativa dá informações, identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica. Então, pensar em ação formativa nesse momento é alimentar a sua ação, professor, pedagógica. Como que eu estou indo? Como que está sendo organizado todas essas atividades remotas? Eu preciso modificar alguma coisa? Então, a avaliação formativa ela vai direcionar esse seu trabalho. Avaliação somativa. Então, o processo de descrição e julgamento para classificar os alunos ao final de uma unidade, semestre ou curso, expressos em graus, notas ou conceitos, dirigindo-se, assim, para uma verificação geral do grau em que os resultados mais amplos foram obtidos. Na avaliação apenas somativa, é frequente a valorização exclusiva da resposta certa, o raciocínio e que o educando usou, de nada vale se errou a resposta. Então, eu tenho que pensar nessa questão também, no que se refere à avaliação somativa. Então, é o momento que você vai dar a nota, né? Nós não vamos utilizar ela nesse momento. Então, modalidades e funções da avaliação. Então, aí um parâmetro geral, né, um quadro, dizendo qual que é essa questão. A modalidade diagnóstica, que visa a função é diagnosticar, com o propósito da, da questão da presença ou ausência de pré-requisitos de novas aprendizagens. Detecta dificuldades específicas de aprendizagem, tentando identificar suas causas. Quando eu devo fazer essa avaliação diagnóstica? Início do ano ou semestre, ou no início de uma unidade de ensino. Então, eu tenho a sondagem que eu utilizo por bimestre para ver se essa criança avançou ou não. E aí nós dizemos que é uma avaliação diagnóstica. A formativa, a função é controlar, constatar os objetivos estabelecidos foram alcançados pelo aluno, fornecer dados para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Quando aplicar durante o ano letivo, isto é, ao longo do processo do ensino-aprendizagem. Então, é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Eu tenho que aplicar sempre durante o processo de ensino-aprendizagem. E a somativa, que é classificar. Então, eu vou apenas classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo com o nível de aproveitamento estabelecido. Qual é a época? No final de um ano ou semestre letivo, ao final de uma unidade de ensino. Então, eu tenho que saber quais as modalidades da avaliação que eu vou estar fazendo nesse momento. Lembrando que nós estamos vivendo esse momento de atividades remotas, então o que se encaixa é a formativa. A gente já falou um pouco sobre função, mas vamos pensar nos critérios de avaliação. Como que você tem, quais os critérios você tem utilizado para poder fazer essa avaliação? Então, a avaliação para a aprendizagem, eu tenho que pensar nesse critério. E como que eu faço isso? Então, eu tenho que pensar nessa avaliação para a aprendizagem na perspectiva mediadora, por meio do diálogo, de interpretação e de fazer desafios intelectuais significativos ao longo do processo educativo. Então, pensando nesses critérios de avaliação, eu deixo mais uma pergunta para vocês. Quais critérios você tem feito para poder organizar a sua avaliação
bimestral. Nós estamos vivendo esse período e agora, esse bimestre, todo o ensino ele foi remoto. Não teve aquele. Então, quais os critérios que você fez lá no seu planejamento, no início do bimestre, para poder compor essa nota? Então, quais foram as ferramentas, quais os critérios que eu adotei para poder organizar essa avaliação? Ela não pode ser uma avaliação imediata, ela tem que ser processual, ela tem que acontecer ao longo do bimestre todo. Então, pensando aí nos roteiros de ensino de vocês, como é que vocês organizaram? Ela estava voltada, essa avaliação, ela estava voltada para a aprendizagem? Ela tinha uma perspectiva mediadora? Ela fez uso do diálogo? Ela houve interpretação? Então, pensem em tudo isso, porque assim, vocês estão chegando no final do segundo bimestre e vocês precisam fechar aí a nota, compor a nota. E aí, professor? Como é que o que que você vai dizer no momento da reunião dos pais? Então, os meus critérios de avaliação foram tais. Pensem nisso, tá? Porque não adianta a questão da prova lá, né? Não sei, nem se cabe nesse momento para os anos iniciais, como é que cada escola se organizou nesse momento, mas eu sei que a avaliação ela é processual, então ela vai seguindo durante todo o bimestre, durante todo o ano também. Agora vamos falar um pouco sobre ferramentas de avaliação. Então, eu trouxe uma ferramenta de avaliação que eu não sei se vocês conhecem, que é a avaliação rubrica. E o que é uma avaliação rubrica? Então, a avaliação rubrica é uma ferramenta que indica, ela é uma escala, as expectativas específicas para uma determinada tarefa. Frequentemente é utilizada para acompanhar uma tarefa complexa, com um projeto de longa duração ou um trabalho de pesquisa. O propósito é dar aos estudantes um norte sobre as atividades em andamento e indicar o que se espera do produto final. Então, se eu pensar aqui em projeto de longa duração, o ler e escrever tem vários projetos. Então, eu posso utilizar a avaliação rubrica para ver como é que está o desenvolvimento desse projeto, tá? As rubricas, uma estratégia para inserir a avaliação formativa nas ações de uso da tecnologia. Então, assim, ela é uma ferramenta que, para esse tempo que nós estamos vivendo, ela contribui muito para que vocês não se estressem com tantas atividades que estão sendo enviadas para esse retorno, para essa correção. Como a avaliação rubrica auxilia nas atividades remotas, então, no ensino à distância, as atitudes dos alunos se revelam por meio da linguagem escrita. Esse fato tem de ser levado em consideração. No EAD, as rubricas são úteis para a avaliação de atividades colaborativas, como fórum de discussão, chats e trabalhos apresentados em portfólio. Então, você lá com a sua turminha, né, dentro do Classroom, você pode estar organizando aí essa avaliação. Ela também serve como uma autoavaliação. Por quê? Em situações normais, o aluno ele não expressa sua opinião para o professor, ficando no aguardo da confirmação ou não. Com a autoavaliação, o aluno pode reverter esse processo e dialogar com o professor, como, por exemplo, dizendo que o seu trabalho poderia ter sido melhor se tivesse havido compreensão do que foi solicitado. Então, às vezes, você vai lá, coloca toda a sua explicação, né, coloca a atividade para o aluno, mas assim, o aluno não compreendeu. Então, ele não conseguiu desenvolver da forma como ele gostaria se ele tivesse tido uma melhor compreensão. E a avaliação rubrica, ela vem tratar disso, ela vem fazer o aluno pensar, ele vai trazer uma resposta para você.
Rubrica de avaliação são compostas basicamente por 4 componentes. Descrição detalhada da tarefa, então você vai pegar uma habilidade e vai explicar o que tem que ser feito. Dimensão da tarefa, que se refere aos aspectos que serão avaliados. Então, o que você quer descobrir dentro daquela tarefa? O que você vai avaliar? É a escrita? É a compreensão? É a produção de texto? É o calendário escolar? É o calendário do EMAI? Então, assim, ver qual que é o objetivo, né, dessa tarefa. Então, uma escala que descreve diferentes níveis de desempenho. Suficiente, não fez, é, por exemplo, pode melhorar, alcançou. Então, vamos pensar nesses níveis de desempenho. Descrição dos diferentes níveis de desempenho em cada uma das dimensões da tarefa. Então, assim, ou eu faço uma seleção semanal dentro do meu roteiro. Então, até essa semana eu vou avaliar a matemática. Então, assim, dentro das habilidades prioritárias, o que eu quero que esse aluno aprenda, né? O que está posto dentro, sempre fazendo comparando uma atividade, a habilidade prioritária com os livros, o caso, o ler e escrever e o EMAI, e também o aprender sempre. A avaliação rubrica ajuda o professor a ganhar tempo no momento da atribuição de notas, a melhorar o desempenho dos alunos, a preparar um caminho para o feedback ágil e de fácil compreensão, especialmente se for discutido com os alunos antes da realização da tarefa. E a agilidade e a clareza do feedback é comprovadamente um dos fatores que permite aos alunos a superação de suas dificuldades. Então, assim, ó, pensem, ganhar tempo no momento da atribuição. Se você direciona o seu roteiro, já pensando com a finalização, com a avaliação rubrica, você vai ganhar tempo agora no final do bimestre. Quando você traz a avaliação rubrica e esse aluno vai fazer uma autoavaliação do que ele está aprendendo, ele vai melhorar o desempenho dele. E automaticamente, fazendo a avaliação rubrica, você já está fazendo feedback. Por quê? Você está discutindo com o aluno antes da realização da tarefa. Então, ele traz clareza para poder superar as dificuldades que o aluno vai apresentando aí ao longo da semana. Como fazer uma avaliação por rubrica? Vamos lá. Então, segundo o Porto, rubricas necessitam ser feitas sob medida para as tarefas ou produtos que se pretende avaliar. Precisam descrever níveis de desempenho, de competência na realização de tarefas específicas ou de um produto específico. No seu conjunto, esses níveis de competência descrevem qualquer resultado possível sobre o desempenho de um aluno. Determinam expectativas de desempenho. Então, eu tenho que analisar tudo isso para poder fazer essa avaliação. Agora que eu falei um pouco sobre avaliação rubrica, acesse o QR, né? E já vai aí respondendo o que é uma avaliação por rubrica. O que você entendeu dessa avaliação? Então, quanto maior for a dedicação em termos de ações ligadas a um critério específico, mais consistente e aprofundado será o conhecimento construído sobre aquele critério. O objetivo não é produzir listas de atividades obrigatórias, antes, enfatizar o aspecto qualitativo das respostas e o nível de comprometimento para com elas. Então, vamos pensar da seguinte forma: vamos tentar trazer algo é, suave, né? Já está difícil, então, assim, eu tenho que pensar
Dentro desses critérios de avaliação, eu tenho que compor uma nota no final do bimestre. Então, a avaliação rubrica, ela vai te dar toda essa qualidade, né, na questão do desempenho da criança, do menino, tá bom? E aí você participa aí conosco nesse QR Code. Então, eu trouxe uma sugestão para estruturar a avaliação rubrica para os anos iniciais. Eu observei que no Classroom já tem lá. Então, você vai clicar na sua turma, criar atividades. Lado direito, no último item, aparece rubrica. Então, você pode criar aqui, você pode reutilizar rubrica. Você já tem uma feita, você só vai trazer novamente, né? Vai reaproveitar e vai importar a planilha do Google. Então, você pode também fazer a planilha e já importar e já fica pronto, tá? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, bem dentro das habilidades prioritárias do segundo bimestre, peguei matemática, então coloquei ali, ó, coloque nos espaços X abaixo do emoji, de acordo com as atividades realizadas por você durante a semana. Então, o aluno tem ali não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, suficientemente desenvolvido e plenamente desenvolvido. O aluno do segundo ano, né, já tem uma autonomia de leitura, mas aquele aluninho do primeiro ano já não tem não desenvolveu ainda a parte da leitura, então, com a carinha ali também ele consegue se virar, né? Então, ele consegue, dentro da atividade proposta por você, ele conseguiu fazer a leitura e a escrita de números. Então, ele vai fazer o X. Ele vai ver se ele conseguiu fazer a composição e decomposição de números naturais até 1000, segundo ano. Então, isso está tudo dentro das habilidades prioritárias do segundo bimestre. Sequência de observações e regras, figuras geométricas espaciais. Logicamente que aqui é só uma ideia para vocês começarem a desenvolver. Por quê? Vocês podem aqui, nesse item, colocar a página do livro que vocês ofereceram aí durante a semana e o aluno vai dizer se ele conseguiu, se não desenvolveu, se desenvolveu parcialmente, suficiente e plenamente. E aí, será que seu aluno tem como fazer isso? É difícil? A família pode ajudar, pode haver uma orientação, tudo bem? Então, cada item, língua portuguesa, façam a mesma coisa, né? A questão também lá de ciências, história e geografia, pode fazer uma só, colocando os itens da semana. Então, você organizou o seu roteiro. Dentro do seu roteiro, você já cria aí a sua tabelinha da avaliação rubrica. E o aluno vai lá colocar um xizinho para dizer se ele fez. E o bom é que dentro do Classroom você pode trazer até um diálogo. Se você está conseguindo fazer a aula com o seu aluno ali, é, remotamente, tem um horário específico que eles entram na sala e você consegue dar a sua aula. Eu não sei como é que vocês estão se organizando, mas se vocês conseguirem fazer isso, bacana. Por exemplo, até a questão de tirar foto. Então, assim, o aluno conseguiu fazer, ele pode responder e só mandar isso para você, né? Por e-mail, enfim. Cada um aí dentro da sua ferramenta tecnológica pode ver com a escola como é que dá para fazer. Isso é uma sugestão. Então, a partir daí, agora eu finalizo essa parte da avaliação rubrica. Foi uma forma que nós pensamos em trazer mais uma ferramenta para vocês, de forma que ela seja tranquila, ela está atendendo toda a avaliação, então vamos pensar nisso, que ela está atendendo a avaliação,
ela está atendendo a questão das habilidades prioritárias, ela não vem praticamente em formato de prova propriamente dita, né? Aquela coisa assim, aí resposta, né? Escreve, enfim. Então, assim, uma forma bem interessante de vocês trabalharem, fica a dica da nossa ADE para vocês, quem conhece, quem não conheceu está vendo agora, mas é bem simples e é uma ferramenta. E ela está dentro da avaliação formativa, tá? As referências, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, está aí. Agora, vocês deverá acessar o link e responder o formulário da nossa DE. Link encaminhado no documento orientador, então tem lá o link no documento orientador, tá? Então, dessa vez, o formulário será respondido apenas pelos professores regentes, os professores especialistas, nesse momento, não precisam responder, vocês já participaram da avaliação com QR Code. E o prazo final do formulário é até 23/7, porque tem professor que tem acúmulo, então nós demos um prazo maior para vocês estarem preenchendo aí esse formulário, tá? Então, muito obrigada, até a próxima formação e, e assim, eu espero que vocês estejam aí utilizando ferramentas, pensando nesse final de bimestre, pensando nos critérios, trazendo feedback para os pais, para os alunos, para que os alunos se sintam engajados, para poder continuar aí esse processo. Tudo vai passar, gente. Vamos com fé que daqui a pouco isso vai passar. Um grande abraço para todos e até a próxima.